Bom, antes do vídeo da recepção do ônibus da torcida da Inter ontem no Limeirão, a Inter não conseguiu a liberação dos jogadores do Corinthians, Igor? Não conseguiu, viu, Edmar? Ao que se diz, a multa que o Corinthians sempre estipula para esse tipo de contrato, de empréstimo, independente de para onde ele vá ou qual jogador, a multa que tem que ser paga é 1 milhão. Isso aí é impagável, né? Até para o bolso da Internacional. A gente lembra aquela época do Rodinei também, né? Com o Flamengo. E o cara foi expulso, O cara acabou empresário pagando gastou 1 milhão e ele foi expulso. Acabou pagando e acabou sendo expulso no segundo tempo, né? Então é praticamente impagável. A Inter tentaria essa liberação legalmente com o Corinthians, um acordo aí de cavalheiros. Amigavelmente. Amigavelmente, mas daí, no caso, não seria próprio para o Corinthians, né? Matheus Alexandre é um dos principais jogadores hoje do elenco da Internacional e seria um reforço ao contrário do Corinthians. Então, para eles não seria viável a liberação nem do Matheus Alexandre e nem do Thiaguinho. Muito bem, então os dois jogadores, Tatinha e Matheus Alexandre, fará muita falta, né? Fará porque... O Elácio liberado pela federação, tá? Ok, o Elácio que testou 115 vezes para Covid-19, 114 116 negativo. E uma só deu positivo. Vamos lá. Mas o Matheus Alexandre fará falta porque o corredor direito ali da Internacional fica forte com ele. Eu não vejo que ele é um exímio marcador, né? Mas ele atacando, ele ajuda muito. Eu acho que os principais jogadas da Internacional foram de cruzamentos pela direita. O Roger, como a gente diz, um centroavante de área, ele é dependente desse tipo de jogada, né, Edmar? Eu vejo que para chegar no fundo, eu não vejo tanta dificuldade. Mas a dificuldade que eu mais observo é no cruzamento. Então eu vejo que o Matheus Alexandre tem esse fundamento aí que é muito bom, principalmente para jogadores de área. Então eu percebo que a Internacional vai ter essa deficiência na lateral direita em termos de ofensividade, né? Defensivamente eu já acho que qualquer jogador que você colocar ali vai cumprir esse papel. Você disse que colocaria o Balardim. Você tem 3 opções, Tatinha. Você tem o Balardim, que já fez essa função ontem, foi eleito o melhor em campo. Conversei com o Balardim hoje pelo Zap, parabéns, viu, Balardim, grande atuação na partida de ontem. Daqui a pouco nós mostraremos os melhores momentos da partida contra o Guarani. Balardim fez essa função. Pedro do Rio já fez essa função, no segundo inclusive tempo, no segundo tempo ontem. E o Elácio, que é o de ofício, né? Então você tem 3 opções para amanhã. Então vamos fazer aí um retrospecto de cada jogador. Aí vai depender de como o Carpini vai se posicionar no jogo de amanhã. É um jogo só, né? A gente tem que levar em consideração que não dá para você também se expor muito, porque você toma um gol do Corinthians lá, fica difícil para você reverter. Então eu acho que o Carpini está pensando nisso. Se você pensar em marcação entre o Elácio, entre o Pedro do Rio e entre o Balardim, em termos de marcação, eu acho que o Balardim também seria o mais indicado, porque o Balardim já é um jogador defensivo, principalmente ali na zaga. É jogador que sabe marcar, né, Edmar? Evita a antecipação, evita o bote, porque naquela região ali, se você errar o tempo de bola, você proporciona uma condição muito grande para o adversário. E tem um bom passe também. Mais esse detalhe. Mas eu acho que a saída de bola depende muito desse estilo. Então seria bem observado, seria mais um ponto em favor do Balardim. Se você pensar em dinâmica, né, em um jogador ofensivo, não vou dizer com as mesmas características ou qualidade de cruzamento, né, que o Matheus Alexandre, aí tem que ser o Elácio. Sim. Tá? Mas o Elácio, aquela volúpia, né? O Elácio dos 3 eu vejo que tem mais eficiência em marcação. Mas pelo fato dele estar afastado e quase não treinou, né? Pelo fato de... Ele estava separado. Eu estou falando de característica, né, Gilmar? Se você levar em consideração o ritmo de jogo, então, seria o menos indicado. Exatamente. Por se tratar de um jogo que não dá para fazer teste. E o Pedro do Rio é um jogador que vai participar mais que o Balardim ofensivamente, mas não vai ter a mesma marcação. Então vai depender muito, né, da forma como o Carpini vai se comportar nesse jogo contra o Corinthians. Se ele for mais precavido, eu acho que ele vai optar pelo Balardim.
Se ele quiser se atirar um pouco Eu mais, acho que é o Balardim. pode ser até o próprio Elácio. Eu acho que a Inter tá muito previsível, né? O problema é o esquema tático. Se ele vai defensivamente, ele vai com o Bruno Xavier. Se ele vai ofensivamente, ele vai com o Wellington Torrão. E eu acho que ele vai manter o Torrão. A Inter tá indo bem com o Wellington Torrão. Ainda mais que vai ter a velocidade do lado direito do Balardim. Eu acho que essa mudança aí, Edmar, não vai afetar se é ofensivo ou defensivo. Qualquer um dos dois? Eu prefiro o Wellington Torrão. Eu também. Ele joga na direita e o Balardim não chega, né? Hoje ele tá merecendo ser Sim, titular. sim. Porque normalmente o que faz a Inter? Ele faz uma marcação e não vai marcar pressão aqui do Corinthians. Então ele fica com o Roger mais avançado, o lado que cair a bola ajuda na marcação. E o lado que tiver contrário, Perfeito. volta para recompor o quarto. Então vamos supor a Jefferson Paulino, o problema dele era, ele estava sentindo dores na panturrilha ontem, por isso que ele saiu, precaução. Hoje ele já acordou, treinou normalmente no período à tarde, né? Não sentiu nenhuma dor, então ele deve ser confirmado como titular. É a informação que eu tinha também. Amanhã Internacional só descansa no período da manhã. Então vamos lá, Jefferson Paulino, Balardim. Eu acho que 99% ele vai colocar o Balardim na lateral Mais direita. provável. Renan Fonseca volta, Thalisson e o Rafael Santos. A defesa da Inter é essa. David e Igor Henrique, os dois volantes, Perfeito. nenhuma dúvida. Rondinelli na meia armação, nenhuma dúvida. Roger, nenhuma dúvida. Saraiva Felipe também. Saraiva, titular absoluto. Torrão, Xavier. Torrão ou Bruno Xavier. O acho- time da Inter é esse. Eu também Eu acho que ele vai com o Torrão. Eu vai com o Torrão. Eu também acho. Acho que por merecimento. Até o Torrão tá numa linha crescente e o Bruno Xavier E outra, se o Fábio Santos caindo. jogar... Não joga. Não joga? Não joga. 100% certeza. Mas eu optaria pelo Torrão pelo seguinte, Edmar. O jogo de amanhã é um jogo que, se você usar um método ali de... Nem sempre que você tem um objetivo, né? De ter uma postura, você possa alcançar o objetivo. Porque vamos interpretar que o Carpini faça uma meia pressão, tá certo? Ou que ele faça uma marcação do meio para trás. Você vai falar, pô, ficou defensiva a Inter. É um ponto que o Torrão tem que estar no jogo. Por quê? Você precisa da válvula de escape. Você precisa de um jogador de velocidade para tentar um contra-ataque. E ele é útil. O Bruno Xavier não tem a mesma velocidade. Ele é muito útil. Ontem Fábio Santos foi relacionado. Foi relacionado, Sim. mas começa no banco. Ele, Gil banco, Jô banco e Camacho banco. O que me chamou a atenção, no começo do jogo, o Wellington Torrão desarmando na entrada da grande área. Sim. E aquelas esticadas, o gol foi puxado por ele na direita. Então daqui a pouco nós vamos É até... isso que a Inter pode explorar com ele. Então- Porque o Balardim não chega igual o Matheus Alexandre. Eu acho uma boa, viu? Uma boa mesmo. Bom, daqui a pouco mais